bem-vindos ao canal Excel Além dos Números. Hoje é 7 de maio de 2021 e eu vou gravar uma aula extra para poder ajudar vocês a conseguir, a partir de um banco de dados, fazer uma saída em que, dada a seleção de um determinado distrito, aqui, deixa eu só ajustar isso, durante a aula a gente vai ver, mas vou arrumar que eu já tinha visto um errinho aqui, não tinha tido tempo de arrumar. A partir da seleção de um determinado distrito, os nossos indicadores modificam. Aqui do ladinho eu tenho um ranking de vendas, aqui ele vai trazer o gráfico da Madeira, de Santarém, e nós vamos fazer salvar esta parte em que mostram os valores e o gráfico como um PDF, que depois eu posso mandar para essa filial de Santarém, a filial de seja onde for, e ali os nomes dos clientes. Então, vamos à nossa aula. Nossa aula hoje, então, começa com esse banco de dados. A princípio, como vocês já viram em outras aulas, para validar um banco de dados, para a gente ter certeza da sua integridade, nós colocamos o número 1 para fazer com que o Excel faça um refresh automático em cada célula. A partir do Ctrl+C, que eu fiz aqui, coloquei na cópia, copiar ou Ctrl+C, seleciono todos os campos que são numéricos e mando colar especial multiplicando, e vou pôr só valores porque eu não quero mexer no formato dessas células. Ok? A partir desse momento eu tenho certeza absoluta que todos os meus campos numéricos são numéricos. Está me dando 350 mil e 200 mil de custo, era o valor que eu tinha originalmente. Então, esse cuidado de ter sempre o banco com integridade é muito importante. Aqui eu já fiz isso, mas vou repetir para vocês. Eu peguei todos os clientes, trouxe por uma folhinha auxiliar, aliás, desculpa, foram os distritos. Peguei todos os distritos que tem ali muitas vezes, trouxe para um banco auxiliar, gravei como valores e disse para ele remover os duplicados, Então, vamos lá, dados, ferramentas, isto que é remoção de duplicados da coluna G. A partir de agora, então, eu tenho apenas os distritos. E ali a minha lista, para ficar mais simpática, eu deixei por ordem alfabética. Então, é isso que fez a composição da lista que está aqui na coluna A. Dados, copiei, colei com todo mundo. Dados, remover duplicados. A partir daí, eu já tenho uma lista em que eu posso fazer a minha seleção de validação. Normalmente, nós fazemos a seguinte validação, Vou validar os dados por lista, a partir da minha lista que está aqui, e deixo ela prontinha. Quando eu quiser saber quem são os meus distritos, eu vou ter aqui. Esse tipo de validação, ele gera um probleminha. Se eu tiver um novo distrito, que estamos falando de distrito que normalmente não vai ter modificação tão cedo, a menos que tenha uma legislação para isso. Mas podia ser uma lista com qualquer outro tipo de dado que vai ter uma informação nova, Como, por exemplo, clientes, que eu posso ter clientes novos a qualquer momento. Com essa simples validação, ele não consegue ver que eu tenho novos distritos lá associados. Vou retirar esse meu novo distrito aqui, só para a gente não ficar perdido. E vou criar para vocês aqui, vou ajudar uma coisa que já tem em outras aulas também, que é a função deslocamento. Com a função deslocamento, eu vou conseguir ter essa lista aqui sempre atualizada. O que o deslocamento faz? Ele me pergunta, qual a referência? A partir de onde eu vou procurar? Ora, a partir do A2. Quando eu chegar no A2, eu preciso me movimentar alguma linha para baixo? Não, é a partir do A2 que eu começo a pesquisar. A partir do A2, eu quero que ele ande alguma coluna para deslocar? Não, não quero. Então é apenas 0. Agora que vem a questão que faz com que seja automática a minha lista. Ele quer saber a altura, quantos registros eu vou apresentar. Para que eu saiba se é 1, se é 10, se é 20, se é 30, eu vou dizer assim, função contar valor do que tiver aqui nessa coluna A
E como na coluna A eu tenho o título, eu vou diminuir 1. Então, eu quero que a altura nesse momento seja de 13. E a minha largura? Só de 1, porque eu só quero uma coluna. Vejam aqui, ele criou a minha lista automática. Se eu vier na auxiliar e colocar o novo distrito, olhando a minha lista automática, ele já tem novo distrito. E se eu for olhar a função, vejam que ele colocou 14, porque ele contou quantos distritos ele tinha na lista, menos 1, que era o título. Então, essa função deslocamento, agora que ela é uma matricial não, ela é uma... Me falhou a palavra aqui, porque ela só existe na primeira linha, no resto ela é virtual. Desculpa, é uma lista virtual. Eu vou trazer para dentro disso e vou vir na validação e dizer, você não vai simplesmente na lista de origem, você vai na lista de origem com esta fórmula toda. E agora, quando eu vier aqui, eu já consigo ver o novo distrito. Se eu viesse e tivesse mais um, mais outro, vejam que a minha validação aqui teria o mais um e o mais outro, ok? Então, eu posso selecionar qualquer um. Vamos limpar para ficar com efetivamente os distritos que existem, né? E essa função de deslocamento não preciso mais aqui no meu relatório, porque eu já utilizei para copiá-la e levar para dentro da validação, né? Então, a minha validação continua sendo por lista, mas é a partir de uma fórmula, de uma função, tá? Isso que é importante para a gente conseguir ter automaticamente sempre os valores atualizados. Agora, nós vamos querer fazer uma relação de vendas, então eu quero saber as vendas do Açores com todos os clientes. Para eu trazer os clientes que estão no meu banco de dados, e eu quero que ele traga uma vez cada cliente, eu vou usar a função exclusivos. Exclusivos em inglês, unique. Então, aqui, vou pegar o meu banco, apenas a linha A. Desculpa, não vou pegar assim, vou pegar assim, aonde eu tenho dados, ó, do A1 até o A131. Eu não preciso de mais parâmetros. Está lá, ele me trouxe. Olha, inclusive trouxe escrito errado lá em cima, ó, é cliente. Né? Agora eu tenho, então, os meus clientes aqui, todos eles, com uma vez apenas cada cliente. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso saber as vendas com 2 critérios dos Açores e que foi feita para o Daniel Pires. Para saber as vendas com 2 critérios, eu vou ter uma função chamada soma C S, porque o S me dá mais do que um critério. E qual é a sintaxe dessa função? Primeira coisa, ele quer saber quem eu somo. Ora, some a coluna de vendas. Depois ele me pergunta, e qual intervalo de critério? Some clientes. Né? Procure clientes. Veja que eu vou deixar fixo por cliente, nunca vai mudar de lugar. E eu quero para esse cliente apenas a coluna fixa, porque quando eu copiar para a coluna do custo, eu quero que varie apenas as linhas e não a coluna. E ele quer saber o meu segundo intervalo. O meu segundo intervalo há de ser o distrito, também é fixo, e agora eu vou colocar aqui em cima e vou fixar tudo, porque o meu distrito está sempre no mesmo lugar, né? O que eu estou filtrando. E ele me diz que ele não tem valores para o Daniel Pires no Açores, mas tem para o Nuno Mendes e para outros. E aqui nós vamos fazer uma soma. A partir disso, eu vou copiar para os custos e vou verificar se deu certo. Isso é muito importante. Vejam, o que ele está me buscando? A coluna E no banco de dados. Então, está perfeito. Onde ele busca os clientes? Na coluna A. Está bem. Onde ele busca o distrito? Na B. Está ótimo. Quem ele está buscando como critério para o nome do cliente? A B6. Está certo? E o C1 para os Açores. Então, sempre que eu faço uma cópia de um lado para o outro, convém que eu vá testar para ver se deu certo. E agora, gente, conceito de margem. Como é que eu calculo a margem? A margem vai ser o meu valor de venda menos o custo normal.
Só que ele quer saber aqui a margem em percentual. Então, eu vou fazer a venda menos o custo dividido pela venda. E vou ter um primeiro erro, né? Porque na nossa matemática universal, qualquer número que divide por zero é um erro, ele não é zero. Tá? Zero dividido por qualquer número é zero. Qualquer número dividido por zero é erro. Então, vamos lá. Para que não apareça esse erro, vamos usar a função c.erro. E ele me pergunta aqui nessa sintaxe, se for um erro, o que eu vou colocar? Coloque um zero. Se não for erro, execute essa fórmula. Então, a c.erro ela é muito melhor do que o c para essas situações em que eu quero testar se a minha função vai dar bem ou não, porque ela me economiza muito trabalho, né? O C faria se um teste for positivo, faça isso. Se o teste for negativo, faça aquilo. For falso, desculpa. Faça o outro. Então, se o teste for verdadeiro, faça a primeira coisa. Se o teste for falso, faça a segunda. E o C.erro, C.erro, ele faz diferente. Ele diz assim, eu preciso fazer essa divisão. Se por acaso ela não der certo, ponha outra coisa. Então, o verdadeiro, ele já garantiu. Nós não precisamos ficar refazendo isso. Próxima questão, a gente vai trabalhar um pouquinho de indicadores. Então, eu quero calcular aqui, por exemplo, qual o ranking de vendas? Ordem. E a função ordem, ela tem o quê? Ela tem quem é que eu quero ver. Então, eu quero saber esse número aqui em relação a quem? A todos esses. E vou dar um F4 porque eu vou deixar fixo. E qual a ordem que eu quero? Eu quero a ordem descendente. Desculpa, ascendente. Essa mesmo que eu quero. Porque quando ficar o meu gráfico, eu quero que esse aqui que mais vendeu seja a minha barrinha maior do gráfico, tá? Então, está aqui a função ordem, em que eu procuro um determinado valor em um grupo de valores e quero saber que ordem que ele tem. Então, aqui o décimo é o meu valor maior, ó, e ele diz, nos 10 vendedores que eu tenho, essa é a 10ª maior posição. E agora eu quero um ranking de margem. Como é que eu consigo fazer o ranking de margem uma vez que eu já tenho o ranking de vendas? Eu faço assim, copio e vejo quem ele está fazendo. Opa, eu não quero o custo, eu quero esta margem. Eu quero esta margem dentro de que grupo? Desse aqui. Eu apenas arrastei o que ele já estava marcando. Poderia ter vindo aqui e trocado C por E? Poderia. Poderia ter feito a fórmula toda de novo? Poderia, mas acho mais fácil fazer assim. Então, vamos lá e vamos ver. Vejam, o que mais vende não é o que me deixa mais margem. Isso é interessante de pensar, hein? Olhem, aqui, vejam, quem me deixa o terceiro melhor margem é meu quarto melhor em vendas. Talvez a gente possa tirar algumas conclusões daqui. Vamos lá, então, vamos criar um gráfico. Para criar um gráfico, que a análise é muito mais simplificada, eu marquei todos os vendedores, todos os clientes, o ranking de vendas e o ranking de margem. Vou vir aqui e dizer inserir um gráfico. Eu não quero esse, eu na verdade quero esse gráfico aqui. Não quero de barras, eu quero de colunas. Agora vou começar a melhorar esse meu gráfico. Primeira coisa, vejam que aqui embaixo não ficou o nome de cada série que eu estou usando. Eu vou vir em selecionar dados e vou dizer para a primeira série, olha, ela está uma série que está lendo a coluna J, então é ranking de vendas. Para a segunda série, eu vou dizer que ela é um ranking de margem. Agora que eu tenho o meu ranking, ele está aqui com o meu gráfico, eu consigo ter algumas visualizações. Por exemplo, a Alice é a minha melhor margem, mas esse cliente não é o cliente que mais compra. O cliente que mais compra é o Bento Martins, mas não me deixa a melhor margem. A partir disso, eu posso ver como é que esses mesmos clientes compram em outras regiões. Olha, a Alice não compra tanto, mas é, de novo, uma das melhores margens. Não é a melhor, porque eu tenho aqui uma outra melhor margem,
do Antônio Pereira, mas ela compra produtos bastante interessantes. E essa é a ideia de que esse gráfico possa nos dar alguma informação melhor para trabalhar, tá? A tomada de decisão. Vamos ainda voltando para o Excel. O título do gráfico, eu posso dizer então, vejam, para trocar esse título e deixar automático, eu vou dizer que ele, venho na barra de fórmulas aqui, que ele é igual ao que estiver no C1. E agora, quando eu vier e fizer uma seleção, Porto, lá está, já mudou no meu gráfico. Posso melhorar a cara desse gráfico? Posso deixar todo mundo em negrito, por exemplo. Posso alterar essas cores. Vou colocar aqui um amarelo menos amarelo e um verde mais verde ou um azul mais azul. Um azul mais azul. E nesse momento eu tenho então cada um dos meus distritos podendo ser visualizados. Vou incluir rótulo de dados e vou incluir rótulo de dados aqui, que eu acho que é uma importância essa informação, uma vez que a gente está trabalhando com rankings, né? E agora vamos para a parte da macro. O que acontece? Eu primeiro tenho que deixar isso aqui com uma boa cara, né? Para poder imprimir. Mesmo que não vá para a impressora, ele vai para um PDF. É essa a nossa ideia. Então, primeira coisa, eu vou fazer uma seleção. Então, selecionei aqui. Pode ser só do H? Pode, mas aí eu teria que estar com o meu gráfico um pouquinho menor. Então, aqui eu vou escolher fazer do A até o I e somente até a linha 18. Vou vir em esquema de páginas, área de impressão, definir essa como área de impressão. Vejam que agora ele já está apenas com 2 páginas, tá? E ainda não está muito bom. Então, nós podemos vir aqui e dizer que a orientação dele é horizontal, que eu quero que ele tenha 1 página de altura e apenas 1 página de largura. Já começamos a dar outro aspecto para o nosso mapa. Olha, ele já está melhorzinho, né? Podemos vir aqui ainda e fazer outras brincadeirinhas com ele, ó. As margens, eu posso dizer que ele é horizontal e verticalmente centralizado. Já melhorou um pouco mais. Agora, está sobrando espaço, eu posso dizer um título e um rodapé, né? Então, vamos lá. Vamos colocar um título cabeçalho. No meio aqui, centralizando, vou colocar análise de vendas e margens mensal. Aqui eu posso formatar isso. Então, digo que eu quero negrito, tamanho 16, por exemplo. Vou deixar a mesma fonte e dar um OK. Ele já vai ficar centralizado no meu cabeçalho. Vou personalizar o rodapé. No rodapé eu quero saber a data, vou deixar à esquerda. Qual o nome do meu ficheiro? Isso é tão importante, gente, porque às vezes a gente imprime e depois não sabe o que era, ou gera em PDF e não sabe. E aqui o número da página, eu posso agregar, por exemplo, um traço, falhou agora o nome desse, uma barra, e dizer que é um número de página de tantas páginas. Ele vai dizer 1 de 1 porque eu só tinha uma página, né? Mas quando o relatório é muito grande, isso também dá imenso jeito. Vejam, deixamos análise de vendas lá em cima, uma data, o nome do ficheiro que eu tenho hoje e um número da página e de páginas. Até aqui está tudo muito bem. Vamos salvar o nosso trabalho. Veja que eu consegui salvar normalmente o nosso trabalho e até então ele está muito bonito e muito bem, obrigado. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a gerar a macro. Essa macro vai trocar, meu grande objetivo, trocar cada um dos distritos e salvar como PDF esse ficheiro para que eu possa depois enviar para alguém, né? Em imagem e não mais com um Excel, que ficaria muito estranho de mandar, que alguém poderia mexer, alterar. Então, vamos lá. Primeira coisa, vou no menu programador. Ah, mas eu não tenho menu programador. Vai em cima de qualquer lugar aqui, ó. Clica com o botão da direita, personalizar o friso. Quando você for personalizar o friso, separadores principais, ele vai ter aqui o programador. Ele precisa estar marcado para aparecer para você, ok?
Uma vez que eu tenho já o programador, eu posso iniciar a gravação de uma macro. Com muito cuidado, porque depois que eu colocar aqui gravar macro, e vou dizer que eu quero chamar de imp, que é de impressão, tudo que eu fizer agora, ele começa a gravar no meu código VBA. Então, eu tenho que ter muito cuidado, eu não vou ficar passeando por dentro da minha folha de cálculo. Imp ele não aceita, porque deve ser um nome que está guardado para o Excel. Então, vou chamar de imprimir distrito, sem espaço, tá? Nunca pode ter espaço no nome das macros. Agora que eu comecei, tudo que eu fizer agora, ele está gravando. Então, eu vou vir aqui no C1, vou selecionar a palavra Açores, ele alterou, eu vou vir colocar no C2, só para eu ter uma noção de que eu me mexi, ficheiro, guardar como PDF, e vou chamar com o nome de Açores. Vou guardar. Ele acabou de guardar, mas ele não fechou o meu XLS. Vejam isso. Tá? Se eu vier aqui em cima de novo e colocar o meu segundo, que é Aveiro, ele alterou tudo, vou dar um ficheiro, guardar como PDF, vou chamar de Aveiro. Guardar. O que acontece até agora? Ele gerou 2 e está esperando que eu faça o resto. Vou terminar a minha macro. Terminei a minha macro, porque eu não vou colocar aqui na mão fazendo todos os meus distritos. Se eu for olhar agora, aonde eu estou mandando ele salvar como, está aqui, ó, Aveiro, salvo às 11h34, que é meu horário, e Açores, está lá, salvo também. Agora, o que acontece? Vejam que o meu relatório, meu ficheiro de Excel ainda é um XLS. Ele não tem nada de guardar macro. Ele ainda não guarda macro. O formato que guarda macro é diferente. Então, antes ainda de eu ir alterar a macro, de mostrar para vocês o VBA, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer, esta aula 77 eu vou guardar como esse formato, ó, livro com permissão para Microsoft Excel XLS, M. Então, esse M vai fazer toda a diferença. Acabei de guardar. E agora, se eu for lá no meu gerenciador de ficheiros, eu vou ver que eu tenho o aula que eu vinha trabalhando antes e agora o XLSM. Deixa eu só fechar aqui porque eu não queria que abrisse ele. Eu quero trabalhar com XLSM. E todas as minhas macros estarão guardadas, tá? Isso é muito importante. Vou abrir aqui para nós podermos ver o nosso código VBA. Como é que eu fiz isso? Programador, macros, vim aqui em cima e dei um editar. Está aqui o comando que ele gravou, gente. Agora, eu não preciso saber programar, mas eu preciso saber pensar um pouquinho, tá? Para poder ajustar o que ele está fazendo. Então, vejam que aqui, ó, onde ele diz que gravou meus arquivos, meus ficheiros. Tá aqui, ó, vejam, Açores PDF. Nesse momento, ele está gravando no meu C, underline, 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 ideia, maior impacto, aulas do YouTube e o nome do ficheiro. Se eu não quiser que ele grave assim, tá? Eu posso simplesmente deixar desse jeito e ele vai gravar aonde? Aonde eu tiver dito aqui antes, ó, chdir. E eu, para mostrar para vocês, vou deixar ele salvar direto no meu DEA, tá? Esse é o primeiro comando que ele fez. Segunda coisa, vejam que ele não chegou a gravar que eu tenho que estar no C1 para colocar o nome do meu distrito.
E outra coisa é que ele não está colocando o nome do meu distrito que eu estou associando, apenas está dizendo como é que ele vai gravar, ó. Que aqui de novo, vou tirar o Aveiro, para vocês verem. Mas ele não está me dizendo o nome do distrito. O que eu vou fazer? Eu vou gravar uma outra macro. Se eu soubesse, né, se nós estivéssemos aqui numa aula de VBA avançado, eu já ia dar os comandos para vocês. Como nós estamos aprendendo a fazer uma macro sem conhecer muito do VBA, vou dizer que nós vamos fazer o seguinte, vamos gravar uma segunda macro, vou deixar mesmo com o nome de macro 2, vou me posicionar no A1 e vou escrever Açores, vou dar um Enter, quer dizer, me posicionei no A2, no C2, e vou terminar. Agora eu venho editar as macros e vou olhar o que essa macro 2 faz. Gente, isso aqui, ó, é mesmo uma entrada de valor para uma célula. Aqui, o end, que é a seleção, não preciso ter duas vezes. Mas agora aqui, ó, eu passo a ter um conjunto completo que altera o nome do distrito e salva em PDF com o nome do distrito. O que eu vou fazer aqui de novo? Vou copiar isso aqui e vou trocar para Aveiro. Agora, então, eu tenho dois comandos completos que faz Açores e grava como Açores, faz Aveiro e salva como Aveiro. O que eu posso fazer? Copio esse bloco todo, venho aqui para baixo, vou lá descobrir qual é o meu próximo distrito. Coimbra. E vou arrumar só para Coimbra. Tá? Coimbra e Coimbra. Está aqui. Não vou mexer muito mais, porque eu vou testar para ver se deu certo. Vocês lembram agora que eu disse que a minha macro eu ia estar salvando no DEA, né? Então, se a gente for olhar aqui, vejam, eu não tenho nada de PDF com esses nomes, tá? Vou vir aqui, macro, imprimir distrito e vou mandar executar. Passou por Aveiro, passou por Açores e Coimbra. Vamos olhar como é que está lá? Olha, acabou de gerar naquele chdir, né? No lugar em que eu disse para ele trocar. Então, ele veio aqui e gerou o de Açores, o Coimbra, e está funcionando muito bem, obrigado. O que eu vou fazer agora? Vou novamente editar a minha macro, porque eu já vi que ele incluiu o Coimbra, né? Então, eu pego esse bloco de Coimbra, vamos ver quantos eu preciso depois de Coimbra. São 10 bloquinhos. Eu vou então fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu sei que muita gente está me perguntando aqui agora, mas eu não posso criar um laço, eu não posso criar, né, uma coisa com variáveis que vá testando qual é o próximo até que tenha um branco? Claro, gente, mas isso não é uma aula de VBA para resolver com programação VBA. É mostrar que nós podemos nos resolver com a expertise que a gente pode ter sem saber programar, sem saber a linguagem. Ou seja, a gente veio aqui, olhou um pouquinho só e pelos comandos que são simples, conseguiu fazer essa alteração de código. Então, você nesse momento já é um programador, mas não é um programador que detenha, né, todas as informações para fazer um programa maior ou mais complexo dentro do VBA. E nem por isso vai ficar todos os meses mandando salvar isso aqui manualmente, né? Então, nós temos muita coisa que conseguimos arrumar, Leiria, dentro do Excel, sem que a gente seja aí um programador fera em Excel. É isso que eu quero que fique muito bem esclarecido para vocês. Vamos para Lisboa. Então tá lá, eu estou sempre trocando, ó. Quem você vai selecionar? Vou selecionar agora Madeira. Madeira é uma maravilha, gente. Pena que tem lagartixa. Muita. Mas tem o Marítimo, que é um time maravilhoso também.
que eu torço muito. Tem o Nacional. Para quem é de lá vai dizer, ah, só fala do, mas eu prefiro o Porto mesmo, que é do Porto. Esse é o meu time do coração aqui em Portugal. Santarém. A gente sempre tem, né, o primeiro time, o segundo time, o terceiro time, né? Então vamos lá, o Porto é o primeiro, mas Setúbal. O Marítimo é o meu segundo time. E Viseu, que é o último, ou como diria o povo do norte, Biseu. Cuidado para não escreverem errado, tá? Senão vai dar problema. E aqui está. E essa segunda macro, eu ainda preciso? Não preciso mais dela. Posso eliminá-la por fora, eu posso dar um delete e tirá-la daqui, tá? A minha macro termina sempre em end sub. Isso é uma coisa importante também, ó. Começa com o sub, e ele diz o nome da minha macro, vai ter todos os comandos, e lá no final vai ter um end sub, ou seja, acabei este bloco de macro. Vou fechar, não preciso salvar nem nada, e venho aqui para executar. Para executar eu posso colocar um botão de macro, não posso? Então vamos lá no menu programador, inserir. Vou inserir esse botão aqui, e ele já vai me perguntar qual a macro associada. Imprimir distritos. Vejam como nós retiramos aquela lá, deletamos, né? Eliminamos, ela já não aparece mais aqui. Ok, posso trocar aqui para dizer gerar PDF. E vamos executar. Olha que lindo, gente. O Excel está trabalhando por você. Lembram lá que Viseu era o nosso último, ele parou. Podia ter colocado uma mensagenzinha avisando que parou, mas isso a gente vai para outras aulas depois, né? Para aprofundar um pouco mais. E vejam agora no meu diretório CDEA, todos eles, e aqui o horário, ó, 11h44. Vou pegar o Viseu, que foi o último. Está aqui, Viseu, com os seus números, efetivamente como nós pretendíamos. E se eu quisesse, por exemplo, ao invés de salvar dentro do DEA, vamos aqui, eu devo ter um lixo. Ó, tem um lixo. Vou entrar nesse diretório e vou clicar aqui em cima. Ó. Quando eu clico aqui, ele vai me dizer como ele é para os sistemas internos do meu computador. Cliquei aqui e dei um Ctrl C. Vejam que aqui no lixo eu não tenho nenhum dos meus ficheiros, né? Vou editar a minha macro. E vou vir aqui e vou trocar aquele CDEA, ó, por CDEA lixo, como estava escrito lá. Isso é muito importante, porque às vezes você quer trocar o lugar que vai guardar os seus arquivos e não consegue, tá? É aquele chdir. Agora, comecei a gerar. Vejam como é rápido. É muito mais rápido do que a gente gerar tudo manual, né? Setúbal, Viseu. O que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou verificar. 11h45 estão gerados todos os meus relatórios no DEA lixo. Foi onde eu pedi para gerar. Então, essa era um aulão, eu normalmente não faço aula mais extensa. Recomendo muito que você utilize esta aula parando, né, um pouquinho a cada vez que eu explico uma nova coisa, porque nós passamos por muito, né? Nós validamos dados com deslocamento, nós utilizamos uma lista de clientes a partir da função exclusivos, nós utilizamos soma CS, que é muito poderoso dentro do Excel, utilizamos o C.erro, né, para não dar erro quando eu divido por zero, e o C.erro pode ser usado em muitas coisas, junto com o PROC-V, junto com muitas formas. Fizemos ranking a partir da função ordem, né? Criamos um gráfico de colunas para nos dar uma visibilidade, brincamos um pouquinho com o gráfico, né? Ajustamos algumas coisas nele. Depois disso, marcamos a área de impressão, vimos como coloca cabeçalho, rodapé, também são coisas muito importantes. E a partir daí, fomos então gerar as nossas macros, que é uma coisa muito, muito, muito libertadora dentro do Excel, porque a gente tem muita atividade que pode sim ser automatizada. Se você gostou, não esquece lá no Excel Além dos Números, no YouTube, se inscreve no canal que tem sempre aula nova. Até mais, fique com Deus.